Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 17 de junho de 2021. Estamos na quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Anunciei-vos gratuitamente o Evangelho de Deus. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 110. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Repetindo, vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. O Santo Evangelho é de Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. Escutemos com atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. O Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. Hoje nós estamos diante do texto do Pai Nosso, ensinado por Jesus. A oração que Cristo nos ensina como modelo de toda a oração na sua perfeição. Vale a gente olhar com bastante atenção a introdução de Jesus antes de nos ensinar o Pai Nosso. Ele diz assim: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Aqui, como premissa, Jesus está falando para nós que ao orarmos, nós não podemos entrar na oração com um intento de dobrar Deus à nossa vontade, ao nosso querer. Não é uma forma de convencer Deus a fazer o que nós queremos. Não é isso. A oração é nós entrarmos na vontade de Deus. Porque as petições do Pai Nosso dizem com muita clareza que a vontade de Deus seja feita não somente no céu, mas também aqui na terra. Que nós cumpramos, vivamos em nossas vidas o querer de Deus como nos céus. A vontade de Deus é feita. Anjos, potestades, santos, enfim, as milícias celestes, tudo honra a vontade de Deus. Na terra, nós precisamos fazer com que essa vontade de Deus também aconteça. Então a gente entra na oração com o intuito de entendermos a vontade de Deus e, ao entender a sua vontade, também essa vontade dele passar a ser a nossa vontade. Assim, nós iremos fazer a oração de forma correta. Será um verdadeiro diálogo com Deus. Você poderia dizer assim: mas padre, desse jeito eu nunca vou poder apresentar a Deus as minhas necessidades? Sim, claro que você vai. E deve apresentar. Deus quer te ouvir. Deus quer me ouvir. Ele quer dialogar conosco. A oração é esse diálogo. Mas tudo que nós formos pedir a Deus tem que estar sob essa primeira petição, que a vontade de Deus seja feita.
Porque o que mais importa é que a vontade dele seja feita e realizada em nossa vida, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. Com certeza, o que Deus tem para nós está muito além do que nós desejamos e almejamos, nem sequer sabemos como pedir. Então, se é a vontade de Deus se realizar em minha vida, eu terei todo o bem. Aí eu posso colocar os pedidos próprios desse tempo, né? Peço por saúde, peço por um trabalho, peço pelo meu casamento, peço pelo meu ministério, peço pela minha faculdade, enfim. São petições, são pedidos próprios da vida dessa terra, mas que eu vou colocar depois que eu já pedi que a vontade dele se realizasse. Porque eu não quero que Deus seja apenas aquele que vai atendendo aos meus gostos, às minhas vontades, aos meus caprichos, ainda que meus pedidos sejam justos, sejam pedidos honestos, mas eu quero, acima de tudo, que Deus realize em mim a sua vontade, o seu querer. Dito isso posto, a nossa oração hoje, então, ela deve nos conduzir a entrar nessa dinâmica da vontade de Deus. E onde eu sei onde está a vontade de Deus? Meditando a sua palavra. É nesse intuito da oração. Eu amando a Deus, eu vou desejar saber o que Ele quer. Buscar entender o que Ele quer. Eu vou querer dialogar com Ele. Agora, se eu não o conheço, se eu não o busco, se eu não o amo, eu não vou entender as vontades de Deus, a vontade de Deus. Eu não vou entender seus sonhos, seus projetos. Serão incompreensíveis para mim, como são para o mundo, porque o mundo não ama a Deus, porque o mundo virou as costas para Deus, porque o mundo rejeitou Deus, porque o mundo colocou Deus de escanteio. Então, tudo que é relativo a Deus é estranho para o mundo não compreende. Por isso que eles não entendem. E às vezes as pessoas até nos acusam de intolerantes na relação da fé, por não aceitarmos determinadas proposições que o mundo faz, a sociedade hoje faz. A igreja sofre muito com isso, mas nós não podemos ceder, não. Se somos igreja, estamos mergulhados no Espírito do Cristo, na vontade de Deus, então a gente vai sim fazer o que Deus quer que a gente faça, não vamos ceder às vontades, aos caprichos do mundo. Paulo está falando isso na primeira leitura de hoje, para a comunidade de Corinto, e é uma leitura muito atual que serve para nós. Ele fala assim, olha, eu apresentei a comunidade de Corinto, a igreja de Corinto, como uma noiva para Cristo, bela, incorruptível, formosa, cheia de adornos. Mas eu tenho medo, é Paulo dizendo, você pode conferir lá na primeira leitura, ele fala, eu tenho medo que aconteça com vocês o que aconteceu com Eva, e vocês sejam enganados, como Eva foi enganada pela serpente. É só eu sair da comunidade, Paulo dizendo, mais uma vez, é só eu sair da comunidade que chegam outros aí, espertalhões, cheios de outras doutrinas, outros ensinos, falando bonito, uma fala que convence, uma fala que massageia o ego de vocês, muitas vezes pregações que têm a ver com o que vocês querem escutar, e vocês cedem, vocês aceitam. Então trocam Cristo rapidamente por qualquer outra proposta. E isso tem acontecido de maneira muito repetitiva. Repetidas vezes tem acontecido em nossas comunidades. Quantos em nosso meio estão cedendo aos caprichos das vontades do mundo? E se você fala de uma pregação como essa que agora estamos fazendo, mas você é intolerante, mas desse jeito não dá, desse jeito, anunciar Jesus desse jeito, assim, você esquece de falar do amor, só fala das exigências. Mas peraí, as pessoas não querem compromissos, então elas ouvem o evangelho, aprendem sobre Cristo, dizem que amam a Cristo. Muitos de nós corremos esse risco, tá? Aqui não há acusação para ninguém, é apenas um alerta, como Paulo está fazendo para a comunidade. Chegam outras propostas, já cedem, já fazem, aceitam, não estão nem aí, é isso mesmo, vamos tentar juntar os valores do evangelho com as vontades do mundo. Isso nunca vai dar certo, nunca dará certo, porque a vontade de Cristo, a vontade de Deus, é uma vontade que nos edifica, que nos santifica e que nos salva. O mundo apenas nos desgasta, o mundo apenas nos seduz e nos joga
para a vala do esquecimento. Não sejamos tolos e ingênuos. O mundo não quer saber de Deus. Mas nós que temos fé, que recebemos essa graça maravilhosa, esse dom maravilhoso da fé, não podemos ceder às vontades e aos caprichos do mundo. Venham com doutrinas estranhas, venham com ensinamentos contrários, mas nós não cederemos, nós nos manteremos fiéis ao ensino do Evangelho, porque o que nós queremos é fazer a vontade do Pai que está nos céus, não os caprichos e os gostos desse mundo descrente, desse mundo que não crê. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos cura, nos vive eternamente, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.